Você falou sobre isso, automaticamente a gente lembra de nomes importantes do Corinthians, jogadores veteranos, contratos acabando, e um deles, talvez o maior goleiro da história do Corinthians, está o Cássio, de saída do Corinthians. Tudo isso, Roque. Vamos com calma, porque eu sou acusado até pelo Neto de ser o que faz campanha contra o Cássio. O que não é verdade, eu não faço campanha contra o Cássio. Mas deixa eu dizer o seguinte, o maior goleiro da história do Corinthians é o Gilmar. Gilmar dos Santos Neves. Gilmar foi campeão de 54, campeão de 52, campeão da Mundial, e ele é inegavelmente o maior goleiro da história do Corinthians, um clube que sempre teve grandes goleiros, é preciso reconhecer. Nós falamos há pouco no Dida. O Ronaldo Giovanelli. Ronaldo e o Leão. O Leão deu um campeonato para nós. Nós não temos que falar mal do Leão, não. O Leão teve... Nós ganhamos um campeonato com o Leão jogando... Da democracia, jogando barbaramente. Então, o clube sempre teve grandes goleiros. A questão do Cássio é o seguinte. O Cássio não é mais o Cássio de 2012. A torcida acha que ele é aquele Cássio de 2012, mas ele não é. Não se trata de falar mal ou falar bem. Outro detalhe que tem é o seguinte, infelizmente, a diretoria de marketing do Corinthians, da gestão passada, fez um projeto de marketing que acabou levando à situação que está. Eles botaram... Exato. Ele botou na cabeça que devia fazer uma campanha que o Cássio era o maior jogador da história do Corinthians e que ele deveria ultrapassar o Vladimir em número de jogos. A partir daí, o que eles fizeram? Eles passaram a renovar o contrato do Cássio e incentivar essa campanha de um maior jogador. Ele é um grande jogador, não estamos falando de um jogador ruim, mas... com um problema, o projeto do Cássio não bate mais com o Corinthians. Quer dizer, ele não pode querer ser o goleiro eterno do Corinthians até os 40 anos. Mas não é por maldade que a gente não vai falar isso. Nós já perdemos o Walter, que podia ter entrado no lugar dele. Podia ter entrado. Mas a diretoria estava envolvida no projeto de fazer o maior jogador da história. O Cássio, ele serve muito para a diretoria. A diretoria ele ajuda. Por quê? Porque a diretoria, que é frágil, que é fraca, bota ele para falar um monte de coisa. E aí, quando o time está ruim, quem aguenta o para-raio do clube é o Cássio. Então, para a diretoria, é bom que ele... O Duílio, por exemplo. O Duílio não precisava aparecer lá para falar da campanha... a campanha ruim que nós fazíamos, porque estava lá o Cássio botando a cara para bater. Mas, infelizmente, outra coisa que é preciso dizer, vamos acabar com esse papo de que o Corinthians trata mal os seus ídolos. É uma invenção da mídia. O Corinthians tem um erro que eu conheço, um grave erro, Rivelino. Nós entrevistamos o Rivelino um mês e meio atrás na casa dele em Vinhedo e ele explicou exatamente em 74 o que aconteceu. Em 74, o J. Ávila, de forma canalha, J. Ávila, que era palmeirense, eu estou dizendo canalha, ele já morreu, não vai me querer puxar pelo pé. Mas o J. Ávila é o seguinte... Não sei, mas a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Mas o J. Ávila, quando o Corinthians perdeu aquele jogo para o Palmeiras, vocês não lembram, ele desencadeou uma campanha infame contra o Rivelino. E aí eu acho que o seu Vicente Matheus, eu falei para o Matheus isso, errou. Eu cheguei a chorar de raiva, porque o clube deveria ter defendido o Rivelino e mantido o Rivelino, que é um grande jogador, foi um grande jogador que nós não temos. E isso foi feito pelo J. Ávila. Porque todo mundo fala hoje em fake news, esse sujeito inventou que ele não jogava bem contra o Palmeiras porque o pai dele era palmeirense, é nada, o Rivelino não tinha nada daquilo, aquilo foi uma crueldade feita com o Rivelino. Então eu acho que no caso do Rivelino, o clube errou, e dizem que o Corinthians também errou no caso do Gilmar, porque o Gilmar alegava que ele tinha tido uma contusão no braço e
o médico não detectava e o presidente disse que era mentira. Gilmar dos Santos Neves, quando saiu do Corinthians, foi pro Santos. Foi pro Santos, ele teria tido esse problema de que ele teve uma contusão. Eu não lembro, eu lembro vagamente. Mas essa saída do Cássio, no meio do contrato, sem terminar o contrato, sem um jogo de despedida, acaba sim soando como saindo pelas portas do fundo, né, Roque? Sim, mas aí não é, a culpa não é do clube. Nesse momento não é do clube. Vamos dizer o seguinte, o clube é culpado porque não deveria ter renovado o contrato dele há 3 anos atrás. Dizer o seguinte, olha, você foi um grande goleiro, nós queremos prestar as maiores homenagens, mas você não é o goleiro de 2012. Porque Mas você acha que ele estava tão mal assim? Veja, vamos... Não é o time que é fraco? Não, o time também é fraco, mas também vamos simplificar essa história de dizer que é o maior goleiro da história. Eu não acho, tá? Não, o Cássio Eu acho. goleiro no Corinthians e não foi para a seleção. Foi pra Copa de 2018. Ah, né? sim, mas... Como terceiro reserva. Mas antes, o técnico da última era o técnico que foi dele do Corinthians e que não levou ele para a seleção. Nas 2 últimas. Não, o Tite levou em 18, né? Mas depois se arrependeu, aí não levou na próxima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não vamos criticar o Cássio. Ele foi um grande goleiro, mas para o Corinthians, o goleiro não pode, nós não temos que ter goleiro só com o nome. Ele está visivelmente abalado, ele está abalado até psicologicamente, mas também está sem preparo físico. Você deve ter visto que... O que não quer dizer é o seguinte, que nós vamos crucificá-lo. Agora, o erro foi a diretoria ter feito aquele plano dele virar o jogador com o maior número de jogo. Eu falei isso, Eles que inventaram essa bobagem, que foi uma bobagem inventada pelo... Como é o nome dele? Colagrossi, que também não era corintiano, viu? Não era. Que time ele torcia? Era Flamengo, não sei o que lá, uma dessas coisas. Bom, parece que nós temos praga com o diretor de marketing não ser corintiano. Bom, a verdade é que esse quadro que se chegou aqui, mas o que eu queria dizer é que não procede essa história de que o Corinthians trata mal os seus ídolos. Sabe por que não procede? Porque todos os jogadores que jogaram no Corinthians, eles amarram a camisa no Parque São Jorge e eles não querem sair mais de lá, do Parque São Jorge. Você quer ver um exemplo? Um amigo nosso, o Neto. O Ronaldo também. Estava na lista de dispensa na lousa. Mas o Ronaldo... Edilson, Luizão, todo mundo. Não. O Ronaldo... O Luizão, não. Não, o Edilson. Calma, já falo. O Neto. O Neto jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Guarani, marcou até gol de bicicleta contra 88. nós. Verdade. Muito bem. Quando você fala no Neto, você lembra no quê? Corinthians, muito bem. O Ricardinho jogou em tudo quanto é lugar. Quem é Ricardinho? Corinthians. Então, as pessoas ficam amarradas ao clube. Essa é uma verdade. Agora, o caso do Ronaldo foi um pouco diferente. Você estava lá. Você era conselheiro. Né? Mas eu não era diretor. Mas acontece o seguinte, a irmã dele não foi... O Vanderlei não gostava dele, não gostava. Mas a irmã dele, que era empresária dele, não foi muito... A Kátia, que é advogada. Ela não foi muito, vamos dizer assim, habilidosa. Ela chegou para o diretor de futebol e falou, olha, ele está levando o material dele, se vocês quiserem, procurem ele. Era a dica que o Vanderlei queria para se ver livre dele. Agora... Como regra, por exemplo, você fala Edilson. O Edilson saiu porque quis. Não, eu disse o Edilson. O Luizão, aliás, não saiu porque quis. O Luizão sacaneou o Corinthians. Porque sacaneou a Rix, não nós. Porque ele tinha vindo para o Corinthians. Naquela época o contrato podia ser só de 2 anos. A Rix pagou um dinheirão para trazê-lo lá da Espanha. La Coruña. E aí fez um acordo com ele que ele ficaria 4. Quando ele chegou no 2 anos... Teve proposta da Alemanha. Ele foi embora. Foi pro Hertha Berlim. Então não tem nada de reclamar do Corinthians. Não, o que eu ia dizer... Daqui a pouco a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Antes eu queria saber como o Roque Cittadini, se hoje... Dá para falar, porque não tem nem diretor de futebol? Como você agiria no caso do Cássio
pela saída dele, esperaria acabar o contrato? Ou eu liberaria agora? Como é que você tentaria, de forma habilidosa, já que você usou esse termo, fazer ele sair? Eu acho que você tem que procurar o Cássio e tentar fazer com ele Por exemplo, será difícil ele voltar para o gol agora. Nós temos que admitir essa realidade. A própria torcida já está... vamos dizer assim, ganhando mais confiança no Carlos Miguel. Mas você precisa fazer... Ele não vai ficar na reserva. O Cássio não é goleiro para ficar na reserva. Nem serve para nós que ele fique na reserva. Para o Corinthians. Eu acho que você tem que fazer algo concordado. Mas com 37 anos, não poderia acabar só o ano, faz uma homenagem e passar bem? Sim, mas pode até fazer isso, mas não bota ele no banco de reserva. Pode deixar fora do jogo? Ele não. Pode o Corinthians dizer, olha, vai até o final, mas não bota no banco de reserva, porque ele não é goleiro para ir para reserva. Você acha que é um desperdício? Não é desperdício, afeta a imagem dele, sabe? Foi um goleiro titular, o clube ganhou... Todos os goleiros, não acontece isso. Chega uma hora que você cai e você vai para reserva. Mas ele não quer. O Cássio já falou que quer jogar até os 40. Vamos ver se ele vai conseguir jogar no Cruzeiro também, né? Você falou o nome